Muitas das vezes as pessoas ficam curiosas para saber o que está escrito aqui no banner. Então, é importante nós vermos, satisfazer a curiosidade de vocês. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber esse Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se mister que ele seja infinito em tudo. Gênesis, capítulo 2, item 15. A infinita perfeição divina, Deus com todas as perfeições, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia envolvendo a todos nós, é importante que nós entendamos isso, que é importante que nós procuremos vivenciar isso e cultivar sempre os bons sentimentos em nossos corações, para que a síntese do amor esteja sempre presente em nosso ser, sempre presente em nossa alma. Continuando nossas reflexões sobre os livros do Caminho, Verdade e Vida, agora nós vamos para a lição 43, consultas. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? João capítulo 8, versículo 5. E a grande consulta que nós devemos fazer é a nossa consciência. E Jesus fez isso com a maior naturalidade quando, sendo indagado, entrou no chão a escrever com o dedo na areia. O que escrevia Jesus naquele momento? Dizem alguns que Jesus escrevia o nome e aquilo que as pessoas faziam. E aqui, então, eles foram ficando assustados de ver que ele conhecia o íntimo de cada um, foram se afastando, se afastando, se afastando. Uma versão. A outra tem uma crônica, eu não me lembro qual o autor, se veio pelas mãos do Chico ou pelas mãos do Divaldo, relatando que essa mulher estava passando por situações muito difíceis. E a mãe doente, ela tendo que cuidar da mãe, tendo que buscar os cuidados que ela tinha, e um sobrinho de Pedro, sabendo da dificuldade dela, tenta se aproximar dela. E ela, usando de todo o seu pudor, de toda a moral que ela tinha, recusou esse jovem veementemente. Então ele começa a tomar a ação de apedrejá-la, junto a alguns amigos, e leva a mulher até o Jesus, e pede a Jesus, então, que proferisse ali um julgamento. E Jesus, conhecedor de todos os escaninhos da alma humana, faz-lhe a leitura e aquele que tiver sem pecados, atire a primeira pedra. E como todos ali estavam marcados pelos pecados, estavam marcados pelos erros, e a ascensão moral de Jesus sobre eles era muito grande, então eles saem um a um. Mas se fosse um de nós, as coisas não mudariam de figura, porque a força magnética do poder moral, nesse momento, fala muito alto. A melhor de todas as consultas que nós devemos fazer é a nossa consciência. Assim como esse jovem que queria apedrejar uma mulher simplesmente para satisfazer o seu ego, muitos de nós apedrejamos pessoas inocentes a todo momento, quando não, sem parar para refletir nas consequências dos nossos atos, proferimos sentenças, falamos determinadas coisas que são desprovidas de sentido para um padrão mais amplo de entendimento. Então vamos ver como que o Emmanuel traz para a gente a reflexão sobre: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Emmanuel assim comenta: várias vezes o espírito de má-fé cercou o mestre com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizasse. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. E essa pessoa vem então para condenar uma pobre mulher. E Jesus, por conhecer os escaninhos da alma humana, não caiu na armadilha desse jovem. Mas muitas das vezes, quantos de nós mordemos a isca venenosa que nos é colocado diante dos olhos, ou com informações que não batem com a realidade que a pessoa quer nos testar. E quanto quer nos testar, traz para nós determinados processos de entendimento, determinados processos de reflexões. Certa vez, em uma casa espírita, que se fazia receituário mediúnico, um jovem frequentador, que o pai havia tirado um receituário mediúnico,
e ele veio falecer, que o caso dele era muito grave. Então ele pediu de novo uma receita para o pai dele. E saiu 8 passos no lar para esse pai desencarnado. E o jovem, tão revoltado, mostrou a receita para todos os companheiros de tarefa e fazia chacotas daquela situação. E quando ele chegou para olhar para mim, mostrando aquela receita, comentando, aliás, para mim, não mostrou a receita, alguém comentou que ele havia feito isso, eu simplesmente falei, espera aí, o cara morreu em casa. Depois de um período terminal, a família não aceita a morte desse pai, embora a maioria seja espírita. Sai 8 passos no lar para alguém que já morreu. Vamos fazer a seguinte conclusão? Racionalmente pensando, espiritualmente pensando, esse cara ainda está no lar. Ainda está preso ao leito, porque ele não desencarnou, ele apenas morreu. Porque desencarnar é diferente de morrer. Morrer, o corpo morreu, vai enterrar. Agora, desencarnar é você se desligar do corpo e se desligar dos seus envolvimentos com a Terra. Ele não quis aceitar, a partir do momento que ele caiu a ficha que ele tinha cometido uma besteira. Então ele acaba se afastando da casa, se afastando da doutrina, comete uma série de equívocos a mais a partir daquele ali. E é importante que a gente entenda que quando nós temos a ideia de um fator, de uma situação, de um acontecimento, que a pessoa vem para a gente para questionar, nós não podemos fazer crítica naquilo ali de sangue frio, não. Nós temos que esquentar o sangue e pensarmos um pouco a respeito do que está acontecendo. Então, a maioria de nós, diante de determinados fatos, nós queremos apenas o resultado. Não nos preocupamos com os meandros do caminho daquilo que está acontecendo. E isso é o perigo. Ridicularizar uma receita espiritual numa condição dessa é leviandade, é falta de conhecer a doutrina espírita, é falta de parar para refletir. Referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do mestre. Já acabou, o primeiro comentário já complementa isso daqui praticamente tudo. Mas o que a gente tem que prestar atenção? Diante daquelas situações que nos é colocada, nós temos que procurar fazer a devida reflexão para ver se nós estamos tomando as atitudes coerentes com a ação que deve ser tomada. A maioria de nós não fazemos as reflexões completas sobre os fatos em si, perdendo-nos em labirintos perigosos da nossa própria consciência e das nossas próprias ações. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. Neste caso, deve agir com sabedoria, refletindo naquilo que o mestre poderia falar. Como nós não temos a presciência e evidência, clarividência, clareaudiência, todas aquelas percepções psíquicas do mestre, nós temos que estar bem atentos para que os ensinamentos dele sejam sempre presentes na nossa vida e saibamos que não podemos tomar qualquer decisão diante das nossas ações do dia a dia. Precisamos aprender a refletir, parar para pensar naquilo que nós vamos falar e agir com um extremo bom senso, para que as luzes divinas sejam sempre envolvendo nossos corações, envolvendo nossa alma, nos fortalecendo para os grandes embates que a vida nos oferece. E nesses embates nós temos que estar sempre presente o sentimento de amor ao próximo, o sentimento de fazer valer os bons sentimentos que resplandecem sempre nos corações humanos. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Os inquéritos, os julgamentos que nós fazemos, têm um grande custo, mas nós nunca paramos para pensar no julgamento da consciência. Nunca paramos para pensar no julgamento do nosso coração. Vai fazer perante tudo aquilo que nós temos a nossa responsabilidade de colocar em prática. A vida traz para nós momentos de importantes reflexões, de importantes pontos para começarmos a desvendar os mistérios da vida. Procuremos, pois, construir uma manhã de luz,
construir uma manhã de fraternidade, de paz para nossos corações e vamos observar, vamos ver o que a vida está nos oferecendo, o que a vida tem trazido para nós para conseguirmos realizar de bem, de bom, dentro dos princípios do amor e da caridade. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas, gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O Mestre falar-lhe-á na boa nova da redenção. Entendendo que Jesus traz para a nossa consciência o reflexo daquilo que nós precisamos passar para aprender a viver melhor. Reflexo daquilo que nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia para que a vida seja mais leve, mais construtiva e nos leve a nos espiritualizar mais para estarmos sempre cultivando o bem, para estarmos sempre iluminando-nos com as nossas ações construtivas de amor, de paz e de fraternidade. Ao longo da nossa existência, somos testados em cada momento, assim como Jesus foi testado muitas vezes. E nós, que não temos toda a presciência de Jesus, temos que estar muito vigilantes para que pequenas armadilhas não compliquem o nosso grande avanço no processo evolutivo natural da nossa existência, da nossa vida, da nossa vivência. Sejamos, pois, artífices de uma imortalidade, mas artífice que saiba construir, edificar e fazer valer os bons sentimentos em nossos corações. Frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver. De certo modo, no entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração: qual o caso inesperado chegou para você hoje? E qual o modo que as suas tradições mandam que você resolva? E qual a pergunta que você tem feito ao santuário do seu coração? Ao longo da nossa existência, nós estamos sempre deparando com situações que fazem com que nós fiquemos muitas das vezes pasmos, assustados, preocupados, indefesos, por alguns momentos. Porque a situação chegou inesperada, a situação chegou de uma forma muito brusca ou de uma forma que nós não esperávamos. Mas a misericórdia divina tem sempre uma resposta para todos nós. Agir com simplicidade, agir com humildade, agir com fé, com determinação e procurarmos assim construir em nosso íntimo, construir com as forças que nós temos no mundo espiritual íntimo, construir as bases para uma manhã de redenção, construir as bases para uma manhã de luz. E somente assim, com essas bases bem construídas, é que nós vamos edificar as forças do bem ao longo da nossa caminhada. E o momento urge para todos nós. E o que Emmanuel sugere que nós procuremos perguntar em nossos corações? Tu, porém, mestre, que me diz a isto? A resposta não se fará esperar, como divina luz no grande silêncio. O Mestre sempre nos convidou e nos convocou a estarmos dispostos a fazer o melhor possível por nós mesmos, dispostos a estarmos... Devemos estar sempre dispostos a trabalhar na edificação do bem, a trabalhar para que as luzes do amor se façam sempre presentes em nossas vidas e que estejamos sempre construindo uma manhã de paz, de luz e de realizações. Esse amoroso convite do Mestre é uma bênção que vem para nossos corações, que vem para nossas almas e impulsionarmos-nos para que saibamos aproveitar todo o bem possível que temos na Terra. E para aproveitarmos esse bem, para trabalharmos por esse bem, precisamos ter o coração puro. Precisamos purificar nossos sentimentos, olhando para aqueles que estão ao nosso lado e vendo todos como nossos irmãos.
necessitados do amor divino, necessitados do aconchego, necessitados do amparo. E dentro dessas necessidades que todos nós vamos tendo e vamos construindo, vamos procurar então edificar as forças do bem para que possamos estar cada vez mais com a consciência mais lúcida, com o entendimento mais aperfeiçoado, com o nosso coração trabalhando para que o bem se estabeleça em todos os corações. Que as nossas ações sejam o espelho de uma alma que já sabe seguir os caminhos do Cristo. E baseado nesses ensinamentos do Cristo, vamos começar a construir um mundo melhor, um mundo onde reine a paz, a esperança e a fraternidade, mas acima de tudo, as realizações do bem na edificação dos corações humanos. Consultas. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Jesus não defendeu a mulher. Ele defendeu a dignidade da humanidade diante dos fatos que desconhecemos plenamente e dos julgamentos precipitados que fazemos. Jesus defendeu ali a causa da justiça acima de tudo, onde a verdade deveria prevalecer nos corações humanos. Saibamos, pois, colocar esses valores da alma em nossas vidas, colocar esses valores da alma em nossos corações, em nossas atitudes, porque somente assim conseguiremos alcançar patamares mais altos da nossa consciência, purificando-nos e deixando ao nosso redor um rastro de luz e confraternização entre todos nós, que tanto precisamos dessa confraternização, que tanto precisamos desses sentimentos de valorização de nós mesmos frente à vida, frente à eternidade. Caminho, verdade e vida, uma pérola de luz para nos iluminar os caminhos para a nossa redenção. No site da FEB Editora você encontra este e muitos outros livros que vão te beneficiar. Vão te ajudar no seu aperfeiçoamento ético e moral. E que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, dando-nos condições de enfrentarmos a nós mesmos nas grandes edificações do bem, do amor e da caridade. Luz e paz a todos.